Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Ela já denunciou meu nome, Elzio. Eu sou... Poderia me apresentar representando o estado do Rio, que temos casa em Niterói, estou lá quase todos os meses. E moro em Minas, em Belo Horizonte, há 26 anos. Estou aqui representando Belo Horizonte, né? Mas poderia também estar pela Bahia, onde já criamos um centro de um grupo SAI em 2008, mas com o meu retorno a Belo Horizonte, sobreviveu por apenas 3 anos. Então, somos meio múltiplos cidadãos do mundo. Baianeiro, carioca, não sei o que sou. Na ausência do nosso poeta juramentado, o Heraldo, que já nos brindou com belos poemas, eu me arrisquei a trazer para compartilhar com os irmãos, e o Adeildo vai ter o cuidado de disponibilizar no grupo criado agora para esse encontro, né? Poemas Açaí. Procurando por Cristo Jesus, o divino mestre da luz, achei na Índia um novo avatar. Na aldeia de Puttapart, em Uttar Pradesh, quem o viu jamais se esquece, seu andar macio quase a levitar. Em 1926, ele aqui aportou outra vez para sua missão continuar. E aos 14 anos de idade, do alto da sua divina autoridade, diz: agora vou me revelar. Eu deixo livros, escola, a casa do irmão, anuncio agora o começo da missão. Terei muito trabalho, mas hei de vencer. Colegas de classe caíram no choro, os professores lhes fizeram coro, mas estava consumado, nada a fazer. Eu sou Sai Baba, que retornou, o guru de Shirdi, sim, Senhor, pois trago no meu nome a verdade, na ação correta a retidão, o amor como foco da ação e na base o princípio da unidade. Com poderes além do imaginário, aquele garoto extraordinário a todos encantava e surpreendia. Fazia surgir doces em uma sacola, lápis ou borracha na classe da escola, ou qualquer coisa porque a tudo podia. De um pé de tamarindo, Baba colhia sorrindo, em segundos, no lampejo. Frutas diversas, saborosas, eram então as mais gostosas, as dessa árvore dos desejos. E a primeira escola do lugar, o primeiro hospital do lugarejo, Baba construiu na aldeia, porque era de Svarama o desejo. Eu não sou guru nem Deus, sou a busca dos sonhos teus, o objetivo a alcançar. Vocês são ondas em movimento, eu sou a brisa e o vento, sou o seu destino, o mar. Sai Baba é a convergência dos poderes da providência, no só avatar ancorados. Rama, Krishna, Buda, Jesus, todos os seres de luz estão em Babas representados. Sai Baba, da vida é o alento, é do corpo o alimento, o caminho seguro a seguir. Ele é pai, mãe, amigo, irmão, sentado no trono do coração, para a nossa paz do porvir. Somos bem afortunados como Sai Baba ao nosso lado, como grande condutor, que nos eleva até o Pai, ou a nossa Mamãe Sai, como o Deus Consolador. Como conceito de unidade, que permeia a diversidade, Swami nos põe a pensar. Se sou de Deus uma fagulha, vou tecer com linha e agulha a rota que devo trilhar. Sairam. Essa dinâmica é muito simples. Vocês vão receber daqui a pouco uma prancheta com esses 7 programas de expansão ao público que fazem parte do SAI 100. Alguém aqui não ouviu falar do SAI 100? Levanta a mão para mim, por favor. Ok, vocês vão aguardar um pouquinho. Nossa, quase a metade. E vocês vão entender o que é o SAI 100 já já. Mas fiquem só com a mensagem de que vocês são um grupo que representam o Brasil. Todas as regiões estão representadas aqui, em cada grupo desse. E quem não está vai levar a mensagem.
tá? De alguma forma vai levar a mensagem. Então são 7 grupos. Pode passar, por favor? O que é básico que vocês entendam nessas 24 horas que a gente vai fazer a dinâmica, tá? Identificar a necessidade local direta. Vocês vão entender mais pra frente o que é isso. Índice alto de analfabetismo, de violência, comunidades sem infraestrutura verde, etc. Quando a gente vai fazer uma ação para fora, para levar a mensagem de Satya Sai Baba, a gente tem vários caminhos. Um deles é identificar a necessidade de uma comunidade, de uma família, ou mesmo ali de uma comunidade próxima, ou de um bairro, né, ou de uma cidade, e aí agir localmente. O que significa isso? O grupo ou o centro, porque a vida só existe no grupo e no centro. O resto é ideia, né, gente? Organização é ideia, mas nós vivemos no grupo e no centro. É ali que a gente realiza as nossas ações devocionais, internas, e é a partir dali que a gente leva a mensagem de Sai para a comunidade. Então, quando a gente identifica essa necessidade, nós temos já um começo para levar a mensagem Sai. Mas também a gente pode criar isso, como por exemplo, vou citar aqui a fundação que vive promovendo palestras para a sociedade, a Fundação Sai. Elas não são necessidades da sociedade? Lógico que são, mas não são locais. Não é uma família, não é uma comunidade que está passando frio, ou não é uma comunidade que não tem árvore, que não tem planta, que aí a gente vai entrar na área da sustentabilidade, né? Mas é uma coisa que a gente sabe que vai fazer bem ao próximo. E aí a gente faz uma ação indireta, ou melhor, uma proposição de ação de necessidade indireta. E aí, todo e qualquer projeto que a gente for levar a mensagem de Sai Baba, a gente precisa ter um tema dentro de um programa que existem todas as diretrizes necessárias para que ele seja desenvolvido. Se você não sabe, chame o comitê de expansão. Chame sua coordenação. Porque existe tudo isso organizado por Satya Sai Baba. É só a gente pegar e fazer. Seguir o passo a passo. Em poucas palavras, a ideia do projeto, que é isso que vocês vão fazer depois, para quem, qual o público local e período de duração. Isso tem a ver com as pranchetas, por favor. Distribui para mim, Dora, ou Eulinho. Também, Eulinho, pode me ajudar, por favor? Cada prancheta dessa é para um grupo. E cada uma tem um desses 7 temas, tá? Desses 7 programas que estão dentro do Sai Sem. Eu quero agora que vocês olhem um para o outro e espontaneamente alguém levante a mão se nomeando coordenador do grupo. É para Sai, tá? Sem conversar. Voto do silêncio nesse momento. Só olhem, não falei para falar. Levanta a mão. Fiquem com a mão levantada. E essa coordenação vai ficar responsável pela prancheta. O que tem nessa prancheta? O programa Sai Sem. Coordenador, por favor, se manifeste. Você está conseguindo identificar o que está escrito na prancheta como... pode voltar um slide, por favor? Do programa Sai Sem? O seu é oficina de bem-estar mental, ou PAN, ou adoção de comunidade, tudo certo? Todos os coordenadores estão com uma prancheta? Tá, e o que vocês vão fazer em grupo a partir depois de terminar a nossa palestra, tá? Não agora. Vocês têm 24 horas para me entregar amanhã à noite essas pranchetas, ok? O que vai precisar conter o próximo? O tema, como eu falei agora há pouco, em poucas palavras, a ideia do projeto. Bom, deixa eu pegar aqui... O centro não precisa identificar o centro, o grupo não precisa identificar o local, vocês precisam falar de forma genérica. Para que serve essa dinâmica? Para a gente entender que o primeiro passo, que foi falado aqui tantas vezes, né? Hoje é muito simples. Coloca o coração que você vai conseguir. Então vamos lá. Vou pegar aqui um asilo, certo? Então, o centro sai de Vila Isabel. É um exemplo. Resolve adotar
não um asilo, mas ali meia dúzia de pessoas que estão ali em atendimento, que moram naquele asilo, e eles resolvem fazer educação em valores humanos. Tem uma prancheta aí que tem a expansão de educação em valores humanos para essas pessoas. Será que elas não precisam? Eu não vou responder, eu acho que cada um sabe, né? E dentro disso nós temos inúmeros documentos que nos orientam de como fazer esse trabalho. Então, o tema: expansão de educação em valores humanos para pessoas da terceira idade, num determinado asilo, numa determinada comunidade, de forma simples. Qual é o objetivo, em poucas palavras? O despertar da consciência. Né? De alguma forma, todos eles fazem o nosso despertar da consciência suprema. Para quem? Qual público? Já falei antes. Então é só colocar local, um asilo, ou uma creche, ou um bairro, ou uma comunidade. Depende do tema que vocês vão trabalhar. Período de duração, isso é muito importante. Ação pontual é uma coisa. Ação do comitê, que vai para o comitê de expansão, que a gente leva dentro dessa caixinha na organização, é diferente, é uma ação continuada. Ela tem começo, meio e fim, e às vezes não. E às vezes ela se prolonga ao longo do tempo, dependendo da ação. Tá confuso? Eu sei que tá, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Vai ficar tudo esclarecido, tá bom? É só para vocês entenderem o que vocês vão fazer. E muito importante, nome, telefone e região ou cidade que você mora. No verso da folha que está com o coordenador. Até amanhã à noite. Ok, coordenadores? Bom, a partir da minha palestra eu estou livre para explicar tudo isso de novo para cada um, com maior amor, amor e serviço a SAI. Ok? Pode ir lá. Obrigada. Bom, história e objetivo do Comitê de Expansão e de levar a mensagem para fora. Então, Baba, em 2004, em novembro de 2004, cria, como órgão administrador da organização internacional, um conselho, o Conselho de Prachante, para dirigir a organização que ele criou há 60 anos ou mais de 60 anos. E por que isso? Porque aqueles que se tornaram devotos de Baba queriam levar a sua mensagem. Mas para que isso não chegasse de forma errada aos corações, e na nossa própria prática de ser a mensagem de Baba, ele deixou essas diretrizes escritas, né? E criou esse conselho, para que qualquer dúvida que houvesse, esse conselho dirimisse as dúvidas e nos esclarecesse qual é o norte. A gente sempre precisa de um norte, não é não? Muitas vezes a gente não ouve o nosso coração e precisa disso por escrito. Mas aí ele disse também, e foi uma das principais instruções para esse conselho: vão a todos os cantos do mundo e compartilhem a minha mensagem. Ajudar os indivíduos a reconhecer sua divindade interior e conduzir suas vidas de acordo com isso, além de praticar o amor divino em pensamento, palavra e ato nas suas vidas diárias, palavras de Baba. E essa citação está em um dos cadernos do Comitê de Expansão, de como a gente precisa trabalhar, como nós devemos levar a mensagem. Regra, gente. Eu não gosto de regra. Sabe, se o sol resolvesse não amanhecer, não aparecer, a gente já está perdido. Regra é Dharma. Então, esse caderno de orientações, ele está sob a nossa coordenadora maior dentro do Conselho de Prachante, Alida Parques, e aí nós temos 4 subcomitês. Pode passar, Ivana, por favor. Mas antes, Baba, eu trouxe essa mensagem que para mim é a mais forte quando ele fala de mensagem. Para mim, Giovana, tá? Deixe-me lembrá-los de que a melhor e a única maneira de ter sucesso naquilo que querem fazer é traduzir a mensagem em suas próprias vidas. Seus pensamentos, palavras e ações devem estar saturados com a mensagem. Então ela se espalhará sem esforço e eficientemente, e a face do mundo se transformará. Mas qual é a mensagem de Baba? Pode passar. Bom, e aqui começa um pouco da mensagem de Baba. E qual é o objetivo desse comitê de expansão? Servir a todos.
De que forma? Apoiando. Apoiando toda e qualquer ação que seja levar a mensagem de Satya Sai. Individualmente, tá, a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é irmão, a gente fala. Mas o ideal é que seja realmente para a comunidade. O Comitê de Expansão ao Público é ao público, para nós, nós temos isso aqui, essa família maravilhosa que se une, se encontra. E aqui eu queria deixar um pensamento, uma reflexão com vocês, que o transformador está na presença. Não só de Swami, mas de todos os Swamis. Então, voltar aos centros e grupos é levar a mensagem de Sai. O online é muito confortável, mas a presença física, o olho no olho, o abraço. Qual de nós aqui não gostou de abraçar o seu irmão, estando aqui esse dia? Então, às vezes, sair da zona de conforto também é levar a mensagem de Sai. Bom, então a gente tem para dentro aqui, né, na nossa casa, os nossos centros, grupos, o Comitê de Expansão ao Público, tem orientações de como fazer, diálogos, acompanhamento, caminhar junto, eu vou caminhar junto. Regina, a gente fez lá no Rio de Janeiro, né, o encontro público e caminhamos juntos. Eles fizeram todo o trabalho, mas Giovana, eu tenho dúvida nisso aqui. Se eu não sei, se eu ainda não aprendi, se eu ainda não li nas diretrizes de Baba, eu vou atrás. Aí eu tenho a Ada, e a gente tem o privilégio de estar. Cadê a Ada? Tá aí? Ah, tá lá escondido. Oi, Ada. A Adinha tá aqui, né? Eu converso diretamente com ela, vocês vão ver daqui a pouco. Eu, Comitê de Expansão ao Público, tá? E para fora, quem leva a mensagem de Sai? É o centro Sai, para não identificarmos nomes, mas é cada um de nós. Qualquer ação que a gente vai fazer para a sociedade pode começar num grupo, pode começar antes da reunião de cânticos devocionais, mas pode começar, por exemplo, com a Denise. A Denise estava em casa, teve uma ideia, chega no grupo, liga para os irmãos e fala: olha, eu tive uma ideia assim, assim, assado, essa comunidade está precisando disso. Vambora! Vambora! Ah, mas não tem dinheiro. Tem. Swami providencia, mas não Brasília. Brasília, Swami providencia. Ele dá tudo o que a gente pede. Por que a nossa fé é tão curta? Tão pequena, né? Então, os membros iniciam, o grupo e o centro abraçam a causa, coordenação regional. Olha só, Dora, do Centro-Oeste. A gente quer fazer tal ação, vamos junto? Vamos junto. O Comitê de Expansão, o grupo aqui está querendo fazer tal ação. O que você nos orienta? Vamos embora. Vamos juntos. A gente adequa tempo, horário, a gente faz. É só querer. Pode passar, por favor. Bom, e aqui eu trouxe um pouquinho, mas ficou ruim para vocês lerem. Aqui é um organograma de quem é a Organização Internacional Satya Sai Baba, Sri Satya Sai Baba, né? Então a gente tem o Conselho de Prachante, que é aquela tarja laranja lá em cima, meio vermelha para alguns, ligadas à Fundação Mundial Sai, que é ligada às fundações, entidades, fundações locais, os locais aqui são os nacionais, então a DEILDO, tá? Fundação Sai Brasil, a DEILDO, todo mundo identifica rápido. O Conselho de Prachante também está ligado à zona, Serginho, Zona 2B, que aí está ligado às regiões, ao Conselho Nacional, Nanda, nossa presidente Fernanda, cadê a Fernanda? Tá. Do Conselho Nacional e assim os outros países também. E aí as coordenações, centros e grupos. E também tem um outro braço no Conselho de Prachante, que são os comitês internacionais, que são os coordenadores, as coordenações nacionais de comitês e institutos de educação. Então, o Instituto e essas coordenações, comitês internacionais, estão ligadas também diretamente ao Conselho de Prachante. Bem, e aí, fazendo o recorte, levando lá para cima, Comitê Internacional, ligado à Zona 2B, que a gente tem aqui a ADA, representando o Comitê de Expansão ao Público, né? Nessa escala, ou melhor, nessa hierarquia, né? E eu estou trazendo essa hierarquia para vocês, gente, esse organograma, porque
Muita gente tem um pouco de resistência a olhar para uma coisa como essa e achar que está se engessando. Não, tudo isso é transversal. Nós não conversamos com todo mundo? A gente não está todo mundo junto aqui? Né? Hoje estou no Comitê de Expansão ao Público, mas eu sou membro do Grupo SAI de Campo Grande e várias ações iniciam por mim ou por outros membros e aí? O resultado é mensagem de SAI. Só que a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, porque senão a mensagem vai chegar truncada, atravessada, ninguém vai entender o que é isso, o que é aquilo. E aí vocês vão entender com o Vitor. Vitor vai dar uma explicada bem bacana nisso. Bom, e o Comitê de Expansão ao Público, ele também está ligado diretamente à Presidência Nacional. Por quê? Porque a presidência está ligada aos centros e aos grupos. Então, eu também falo, o comitê também fala com as coordenações regionais. As coordenações regionais falam diretamente com os centros e grupos, mas o grupo e o centro não pode tirar dúvida comigo? Lógico que pode. Mas a gente precisa passar pelas instâncias, porque as instâncias têm experiências e têm algumas... tem a forma de fazer com que aquilo chegue da melhor maneira possível e mais claro o entendimento ao público, à sociedade. Como a gente vai fazer um encontro público sem divulgação? Impossível. E para isso precisa do quê? Tempo. E para tempo tem que ter planejado antes. Então, tudo é uma questão de planejamento e boa vontade. Bom, e o comitê de mídia, que na verdade a gente conversa muito diretamente, eu com o comitê de mídia, porque o que eu mando para cima, aqui, vem do comitê de mídia. Precisa vir do comitê de mídia. Porque o comitê de mídia, ele vai... Aí o Vitor vai falar, pode passar, senão eu vou perder meu tempo. Bora. Mas as 4 áreas, sub-áreas do Comitê de Expansão principais, e aí a gente adotou o SAI 100 porque estão dentro dessas 4 sub-áreas, são encontros públicos, atividades interreligiosas, participação ou adoção de comunidade e caminhada pelos valores humanos. Pode passar, por favor. Eu não vou me alongar nisso, depois eu explico se vocês quiserem num outro momento. E aqui é o nosso grande projeto SAI 100. Senhor Suresh Govind, idealizador do SAI 100, ele é membro do Conselho de Praxante. Há 3 ou 4 anos atrás, ele idealizou o SAI 100. E o que contém no SAI 100? 5 programas para dentro da organização e 12 para fora. Os 12 para fora eu já falei para vocês mais ou menos, que é isso que a gente vai fazer. Vou falar mais depois. Mas o que são os 5 para dentro? Esses eu não vou falar, porque o Comitê de Expansão não conversa com isso. Para dentro dos grupos e centros. A gente não trabalha para nós. O Comitê de Expansão, o nome já diz, expansão ao público. Então é o público de fora. Aqui dentro tem muita gente aqui fazendo, né? Mas tem 2 itens que são muito importantes para o Comitê de Expansão ao Público, que é comunicação e mídia e comunicação efetiva. Se nós não conversarmos como a gente precisa conversar, registrar, que o Vitor vai falar isso depois, a gente não faz nada para fora, organizadamente. E não é referência e exemplo, como o Baba disse que é pra gente ser. Pode passar, por favor? Eu acho que eu vou passar, não vou explicar não. Aqui são as atividades, eu vou passar os 2 próximos slides. 28 ações de 2023 a 2025 realizadas e reportadas ao Comitê de Expansão, para que o Comitê de Expansão reportasse à organização internacional, para que a gente estivesse reportado e o mundo todo conhecesse o que nós fizemos. 28 ações. Parabéns a todos vocês que fizeram e aqueles que não estão aqui hoje, levem os nossos parabéns de Suami. Pode passar? Eu não vou ler porque tem muita coisa, tem palestra, tem encontro público, tem visita das crianças SAI ao Grajaú, eu acho, ao parque, alguma coisa assim. Pode passar? Pode passar? Bom, e aqui são algumas imagens desses acontecimentos, tá bom? Eu gostaria de falar só rapidamente sobre... Aqui foi um encontro público onde as crianças cantaram, foi Rio de Janeiro, né, Regina? Foi. Rio de Janeiro. Isso, foi uma coisa muito linda, foi a palestra do Dalton. Isso, eu ainda esqueço nomes, tá?
E foi uma coisa muito linda. Aqui tem queimadas, cadê Ademar? Então a gente tem aqui pode passar. Tem muitos exemplos. Ali em cima tem o embaixador da Índia, na Embaixada da Índia em Brasília, que nos recebeu e ele sugeriu ao Serginho, esse é o início de tudo, fazer uma homenagem a Satya Sai Baba, porque a sua esposa é devota de Sai, ou a mãe da sua esposa é devota de Sai, também não vou me alongar. E aí nós fizemos um encontro público lá e eu agradeço de todo o meu coração à região Centro-Oeste, ao Centro Sai de Brasília, que nos deu todo o suporte para que isso acontecesse, para que esse encontro acontecesse. Martinha esteve lá também, né, Martinha? Bom, pode passar. E aqui são outras, se não me engano, Belo Horizonte. Aí eu tenho, olha só, gente, quem recebeu aí sustentabilidade, plantio contínuo de árvores, queimadas, tô certa? Centro Sai Natal. Centro Sai Natal. Distribuição e plantio de árvores para uma comunidade que precisava. Frutíferas. Isso, muito obrigada. Pode passar? Bom, e quais são os nossos planos de ação para 2025? A gente já tem mais de 30. A gente merece uma salva de Em 2 anos a gente realizou 28, talvez tenha realizado mais, mas por que não está aqui? Porque o Vitor vai explicar por que não está aqui. Pode ser que tenha tido mais em 2 anos, mas agora a gente já tem projetos para 2025 e ações já realizadas esse ano, tá? Pode passar, por favor. Eu não vou citar, porque senão eu não vou conseguir concluir. Pode passar, pode passar, pode passar. E agora a gente vai assistir um vídeo do Dr. Red, vocês vão entender melhor o que é o projeto Sai 100. E por aqui eu finalizo a minha parte e chamo o Vitor. Obrigada.